Mas uma coisa interessante em relação ao judaísmo é que o judaísmo tem um mundo vindouro, mas o judaísmo não tem inferno. Ah, não? Não. A gente tem o Gehenom, que a galera diz, o Gehenom é o inferno judaico, mas não é porque o Gehenom, ele tem prazo... Gena que escreve? Como se chama? Gena. O originário do Gena grego. Gena, a versão grega da palavra Gebenom, é a mesma origem. Entrou no hebraico moderno. Mas a questão é, segundo o consenso da maioria dos judeus hoje em dia, o Gebenom, o Gehenom, esse inferno, ele é limitado a 1 ano. Então tu só pode passar 1 ano nele. Porque, segundo a visão judaica, Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. O Paquito agora se interessou mais sobre essa parada, não é mais eterno, o Paquito. No é judaísmo 1 ano. minha pena é menor, né? Então, mais um ponto pro judaísmo aí, você que tá... Vocês sempre querem fazer eu virar cristão aqui. Estão disputando mas a o Aline é que Paquito. tá me convencendo aí. 1 ano só de inferno pra você tá bom. Podia ser 1 menos, ano. assim. Acho que... Se alguém chegar aqui com 3 dias... Aí me leva, Tá com bom. certeza. Fechou. Então, a ideia é que Deus não criou ninguém para o sofrimento eterno. Quer dizer, ser humano comete erros, mas é uma coisa humana. Então, no judaísmo se considera que o inferno, ele na realidade seria talvez mais parecido a um purgatório. Sei. Que a ideia é, tu passa um tempo lá e é uma chance de tu melhorar, repensar, melhorar tua alma, melhorar tuas ações, para poder chegar ao mundo vindouro. Aquela coisa de sofrer para a eternidade não faz sentido segundo o judaísmo. E essa é uma grande diferença, porque outra vez, a Bíblia é a mesma, são diferentes interpretações. E por isso, no judaísmo não existe o inferno, existe o Gehenom, que seria um inferno temporário, e existe o mundo vindouro, que é o paraíso, que é parecido em algumas coisas com o paraíso cristão, mas não tem anjinhos assexuados nem nada disso. Os protestantes não dizem que o Velho Testamento dos judeus é autêntico e por isso o adotaram como fazendo parte da Bíblia canônica? O Velho Testamento judeu não é reconhecido como perfeito pelos protestantes? Ora, mas se os judeus creem no purgatório com base na Bíblia deles, que é o Velho Testamento, por que os protestantes não acataram a ideia judaica de um inferno temporário? Já que o Velho Testamento deles é exatamente igual à Bíblia judaica e é do Velho Testamento que os judeus extraem a ideia da Geena. Pessoal, aqui não há como fugir, não é? Aqui não há como fugir. Pode-se perceber claramente que o protestantismo aqui ficou entre a cruz e a espada, ou aquilo que a gente diz aqui no Nordeste, ficou numa sinuca de bico. Porque se eles dizem que o Velho Testamento judeu é o testamento canônico, isto é o cânon que eles adotaram e consideram perfeito, e lá no judaísmo se acredita no purgatório, com base no Velho Testamento deles, judeus, que é aceito pelos protestantes, então não tem sentido nenhum os protestantes não aceitarem o purgatório. Não tem sentido nenhum. E claro, eles geralmente, quando falamos com eles sobre isso, eles falam que a palavra purgatório não está na Bíblia. Mas isso é ridículo, porque a expressão trindade também não está na Bíblia. E os protestantes aceitam a trindade. Então existem certas coisas que são aceitas pela fé, sem que a Bíblia tenha marcado a palavra, sem que o texto expresse isso aí. Então, o purgatório é uma das coisas que aparece na Bíblia sem estar a palavra lá. Basta que você leia, por exemplo, o Salmo 23, versículo 4, que tem um texto que mostra claramente o purgatório. Lá o salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Este vale da sombra da morte é o purgatório. Mas existe uma série de outras passagens bíblicas que você vai ver e você vai perceber que está se tratando do purgatório, não é? Quando Jesus fala da reunião do juízo final, dizendo que serão chamados à presença dele os bodes e as ovelhas, e depois desse momento é que Jesus vai colocar os bodes no inferno. Então a pergunta é esta: se no juízo final Jesus vai colocar os bodes no inferno, onde é que os bodes estavam antes do inferno ser inaugurado? Onde é que eles estavam? Porque os bodes morreram muito antes, como também as ovelhas. Então, nesse período que é anterior ao juízo final, onde é que estariam esses bodes? Então, eles teriam ido para o inferno, chamados por Jesus para o comparecimento ao juízo, e depois daí é que iriam para o inferno. Mas se eles já tinham morrido antes, e portanto tinham ido para o inferno, segundo a doutrina protestante, né? Por exemplo, não creu em Jesus, vai para o inferno. Então eles já estariam no inferno, mas no dia do juízo, Jesus chamou eles de novo, tirou eles do inferno, botou no juízo e depois vai jogar no inferno de novo. Isso tem sentido?
Ok? Então, aí está mais uma razão de crermos no purgatório, que é um estágio do inferno. Na verdade, o purgatório é chamado de infernos, e a pessoa, então, é o vale da sombra da morte, ou é a mansão dos mortos. E aí, nesta mansão dos mortos, o apóstolo Pedro diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, e também diz Pedro, por esta razão, foi o evangelho pregado também aos mortos. Então, está aí outra prova da existência do purgatório que os protestantes negaram. E negando isto, negam a escatologia cristã. Ou seja, não estão seguindo a escatologia cristã. E não seguir a escatologia, põe por terra, ou seja, desmoraliza completamente o plano de salvação que eles pregam. Não é? Então, esse é um ponto da fraqueza, da fragilidade da doutrina protestante. Ok? É isso aí. Fiquem com Deus.